como vocês estão enxergando essa questão do panorama das relações de trabalho, empresário, trabalhador, seus parceiros, pro dia de hoje, assim, especialmente no Brasil, né? Como que vocês estão enxergando, o que mudou, o que está mudando, o que está preocupando mais vocês no hoje em dia? Tudo. Praticamente tudo, né? Falando no trabalho, não podia deixar de falar, mas o Renato e a Tânia podem complementar, que a gente está no... Muitos dizem que é uma mudança de paradigma, né? Uhum. Mas hoje, pelo menos a minha visão que eu vejo e do empresário, até do empregado, é que está um mundo de incerteza, somente nessa questão da terceirização, pejotização, o emprego, que hoje o Supremo Tribunal Federal, né, está se discutindo um tema, parece que vai nesse segundo semestre colocar em votação, sobre o que se pode considerar pejotização, o que se pode considerar emprego, o que se considera terceirização. Então, está um panorama muito elastecido, de muito conflito. E aí, o que acaba o empresário e nós, como advogados, até para orientar? Fica um panorama bem difícil, né? Porque o empresário, ele lê as notícias e fala, não, agora a pejotização está liberada, então eu só vou ter MEI na minha empresa. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não sei se os colegas têm... Sim, eu acho que há muitos desafios se a gente for pensar, né, o momento atual e como é que a gente vai construir a ponte para o futuro, né? Como é que estamos hoje, né, querendo dizer que os empresários, de uma maneira geral, né, eles desejam, digamos assim, serem empresas, né, assim, que vão ter os seus resultados, os seus lucros, oferecer o melhor possível, né? E por outro lado, né, o empregado, de uma maneira geral, ele está muito infeliz, né, insatisfeitos, né? Por vezes a gente observa um descolamento, né, uma falta de engajamento e até de credibilidade em relação às relações de trabalho, né? E aí a gente entra na questão da pejotização, sim, que embora a gente veja empresas que efetivamente têm usado esse recurso, mas ele tem risco, conforme o Dr. Celso falou aqui, né? Então tem riscos aí, né? Se você de repente está ali contratando metade da sua população ali da empresa, os seus funcionários, e de repente, né, você está recebendo uma nota fiscal que é sempre na sequência, né? Se você tem aquela pessoa que tem uma subordinação, está recebendo, né, tem controle de hora, ou subordinação, isso tudo é risco trabalhista e que provavelmente a gente vai discutir um pouquinho mais aqui. Por outro lado, se a gente pegar, por exemplo, digamos assim, a felicidade, né, e a satisfação das pessoas está muito comprometida. Está em queda, né? Por quê? Porque, primeiro, que as organizações, de uma maneira geral, né, elas têm digamos assim, um gap, né, assim, entre aquilo que está sendo dito, aquilo que está, eventualmente, considerado como propósito, como visão, como valores, e aquilo que, efetivamente, as pessoas veem na prática. E, especialmente os jovens, talvez aí entraremos mais adiante na geração Z, eles perderam a credibilidade, porque todo mundo quer ser o quê? Próspero, estão pensando em prosperidade e não veem mais, se forem CLT, né, não veem mais a prosperidade enquanto CLT, né, e seguem então para um lado da pejotização, de ser um microempresário, etc., não é? Porém, também, assim, com uma precarização do trabalho, né? Então, aí eu gostaria de ver o que o Renato pensa a respeito, né? Eu gosto sempre de adotar uma visão histórica, né? Para compreender fazer o fenômeno, contexto, né? Um pouco, ampliar a lente. Né? Para ampliar a lente. A gente está num momento muito específico, mas esse momento teve, né, outros momentos que o predecessor que vieram antes. Né? Você tem esse fenômeno de regulação, de proteção, né? Como os colegas trouxeram, do trabalho, basicamente a partir da Revolução
industrial, né? Isso é século XVIII. Aí começa a ideia, né, de você efetivamente romper com o passado servil, né, de servidões diversas em que o trabalhador não era nem remunerado, né? Para, enfim, partir aí para o trabalho assalariado. Esse foi o grande salto da Revolução Francesa / Revolução Industrial, né, como todos nós sabemos. Mas a Revolução Industrial ela trouxe algumas invenções e métodos de trabalho que realmente foram revolucionários, por isso já chamou revolução, né? Quer dizer, então você tem realmente um salto de qualidade, de produtividade imenso a partir de meia dúzia de inventos, né? Tear mecânico, máquina a vapor, foram 2, 3 máquinas que realmente garantiram, né, um salto de qualidade, sobretudo para a indústria têxtil. Então, a partir daí você consegue fazer tecido com facilidade e com velocidade, e algo que precisava de 100 trabalhadores no dia seguinte precisava apenas 1 trabalhador. Então isso é um ganho de produtividade que você consegue no final do século XVIII. Óbvio que isso tem um impacto social, político, econômico imenso. Não estamos diante de fenômeno muito distinto hoje em dia. Concordo. Né? Temos um fenômeno muito similar, do ponto de vista da capacidade de impacto econômico, financeiro e político. Da IA, não sei se é isso. Falando de tecnologias de informação em geral. Satélite, celular, inteligência artificial, computadores diversos, mísseis e coisas do gênero. Tá? Então, tudo isso você, de novo, amplia a produtividade e reduz necessidade de mão de obra. Óbvio que isso causa um impacto enorme. Né? O primeiro impacto é bastante óbvio, né? O impacto da empregabilidade, né? Da capacidade de geração de emprego suficiente para você ter determinada população na sociedade ocupada, né? E ocupada de forma existencialmente interessante. E aí, esse existencialmente interessante é o plus que traz o maior desafio. Né? Nem toda ocupação é existencialmente interessante. Talvez poucas ocupações o sejam. Tá? Então, esse é um desafio. E você acha que isso talvez seja mais importante do que a remuneração? Não acho que é mais importante que a remuneração. A remuneração garante comida no prato do cidadão. Né? Garante ele pagar a escola do filho. Tá? Então, assim, remuneração é fundamental. Né? Mas, além disso, satisfação pessoal também é. Sim. E a Tânia trouxe isso com o desafio. Ela trouxe isso com o desafio da CLT. E me chamou a atenção que a Tânia ela falou: e qual que é essa ponte para o futuro? Se a gente olhar para trás, em 2017, a última reforma da CLT, que foi uma reforma profunda, extremamente profunda, talvez a maior reforma que a CLT tenha sofrido nos seus 80 anos de vida, né? O mote era a ponte para o futuro. Você lembra disso, Tânia? Esse era o mote que o presidente, então, né, Michel Temer, utilizou para estimular a reforma, para garantir apoio político a ela, ponte para o futuro. Estamos no futuro. O futuro é que o trabalho ficou mais precário.